Olá, gente! Então, vou falar um pouco para vocês agora sobre o livro de 1 Crônicas. Não deixe de ler ele também. Então, o livro de 1 Crônicas fala sobre a genealogia de Noé até Davi. Fala das descendentes de Judá e também de Davi. E fala dos 12 filhos de Jacó e de Saul, que Saul ele morreu pelos filisteus e também os filhos dele foram mortos pelos filisteus. E o que acontece? Saul ele buscou adivinhos, entende? Ele queria saber de coisas, resolver algumas coisas e ele procurou uma fonte errada. Então nós precisamos procurar em Deus. O Senhor é a nossa única fonte. E o erro de Saul foi esse, de ter misturado as crenças, de ter procurado em lugares que ele não deveria. Então, isso desagradou muito a Deus, ele guardou rancor e inveja e acabou aí morrendo precocemente. Davi, ele tinha um exército poderoso e todo mundo ficou muito feliz quando ele se tornou rei. E alguns não acreditavam que ele poderia tomar Sião. Sião era uma cidade conhecida como uma cidade fortaleza. Então as pessoas não acreditavam que ele poderia tomar Sião e conquistá-la. Mas, graças a Deus, ele conseguiu. E ele conseguiu conquistar essa cidade forte, Sião, que também foi chamada de Cidade de Davi. E um episódio de 1 Crônicas bastante peculiar foi quando a Arca da Aliança estava sendo conduzida. Alguns homens estavam levando ela e a arca parece que ia cair. Então um homem que também estava levando, chamado Uzá, segurou a arca com o intuito de não deixá-la cair. Mas só que o que aconteceu? Ele não deveria tocar a arca, porque a arca significava a presença de Deus. Veja, naquela antiga aliança, Deus ele não estava dentro, ele estava na arca da aliança. Então a presença de Deus era ali, não hoje em nosso coração, através do Espírito Santo, que nos foi outorgado, mas não havia tudo isso. Hoje a gente carrega a presença de Deus através do Espírito Santo, que é o nosso melhor amigo, mas antes não havia isso. Então, Uzá tocou na arca de maneira indevida e aí ele acaba morrendo. E Davi fica com muito temor. Então ele disse, é melhor deixar essa arca aqui na casa de Obed-edom. Então ele deixa a arca na casa de Obed-edom por 3 meses. E esse foi o tempo suficiente para que o Senhor abençoasse grandemente a casa de Obed-edom. Então, por causa de 3 meses da Arca da Aliança na casa de um homem, a família dele foi abençoada grandemente. Agora me diga uma coisa, nós carregamos essa presença em nosso coração. Nós carregamos a presença de Deus. De maneira perpétua, o Espírito Santo veio e fica em nós para sempre. Então, o que ele pode fazer na nossa vida? Se a presença fez grandes coisas em 3 meses. Então, como essa presença pode impactar a vida de uma pessoa, não é? Então, que sejamos impactados por essa presença, assim como Obed-edom e a família dele foram impactados também. Então, gente, é isso. Não deixe de ler a sua Bíblia, não deixe de ler a palavra, medite nela, pratique a palavra, porque isso vai ser muito bom para a sua vida. Então, se inscreva se você não é inscrito para estar acompanhando os vídeos novos. E obrigada pela paciência até aqui. E, gente, fique na graça, na paz do Senhor.